Fala, galera, Dizascope, Leonardo Silva por aqui para mais um podcast Teologia Pra Quê? O seu quadro de teologia aqui dentro do canal do Dizascope. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, um amigo muito querido, e nós vamos pensar sobre o tema da igreja. Então, se você é crente e faz parte de uma comunidade local, eu tenho certeza que esse podcast vai te abençoar bastante. Então, bora lá. Tô aqui, Luciano Mota. Isso aí. Que honra, cara. Seja muito bem-vindo. A honra é minha. Muito obrigado. Prazer enorme tê-lo aqui. Luciano, pastor, um dos pastores da Comunidade do Rei. Comunidade do Rei, São Gonçalo. Quais são as suas atribuições hoje, meu amigo? Pastorei a Comunidade do Rei, São Gonçalo. E atuo também na música, sou pai. Continuo a ensinar, mas na igreja, não mais em escola. Minha formação em letras. Legal. E é isso. Bom, seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de ter você aqui. E pro lançamento do seu livro, que já que a gente vai falar dele. Meu amigo, sempre costumo fazer uma pergunta para a galera que participa desse podcast, e eu queria então abrir o nosso bate-papo com essa pergunta. Dentro da sua experiência de vida, da sua experiência como pai, marido, pastor, professor também, qual é a finalidade da teologia? Como você enxerga o fim da teologia para o ser humano? Olha, a teologia ela é fundamental, principalmente para um cristão, né? Assim, acho que a teologia ela não é só para aqueles que são profissionais no sentido de exercer um ofício, de estudar. Eu diria que o estudo, a palavra, a leitura, ela é fundamental a todo cristão. E praticar teologia, na verdade, faz parte da vida, né? Assim, a gente lê a palavra, a gente lê bons livros, e a aplicação disso na nossa vida, ela deve ser quase que imediata. A gente não deve ser só pessoas que armazenam informação, mas que tornam essa informação prática. Então, eu acho que a teologia, ela é um tipo de informação, é um tipo de estudo, mas ela tem uma aplicação prática. Primeiro que aponta para Deus, né? E aponta para a nossa vida diária. Então, eu acho que é fundamental. Muito bom. E você sempre foi alguém apaixonado pelas palavras, pelas letras. Sim. Sua formação em português, você chegou a fazer o doutorado também, né? Fiz. Doutorado em literatura. Literatura comparada. E você chegou a atuar dividindo seu tempo entre o pastoreio local e a área profissional, né, de professor? Sim. Por um bom tempo, eu dividi as duas tarefas, né? Fui professor de ensino médio, ao mesmo tempo estudando na universidade. Eu fiz a graduação, pós, mestrado, doutorado de uma vez, assim. Tudo junto? Tudo direto, assim. Acabou um, foi entrando no outro, acabou o outro. Dei aquele espaço de um pro outro, né? De faz prova e tal. E foi uma coisa até interessante, porque eu sempre escrevo desde criança. Sempre gostei muito de literatura. Sempre gostei muito de criar histórias. Então, essa parte da ficção, da imaginação, desde criança, eu sempre fui muito dado a isso. E depois de um hiato aí na minha vida em relação a me dedicar a isso, não era bem o que eu queria fazer, mas depois de um tempo, eu, até em oração mesmo, buscando a Deus uma direção sobre o que fazer, o que estudar. Já mais velho, já era casado, então eu não terminei o ensino médio já sabendo o que eu queria fazer, né? Acho que acontece isso com todo mundo. Mas eu, passado um tempo, fiz seminário de teologia e aí depois, não, vou me dedicar às letras, e o Senhor falou comigo, faz o que você gosta de fazer. E até no ofício de escrita, né? Precisava também dessa base, né? Não apenas de leitura que eu já tinha, mas de formação, né? E eu acredito que isso contribuiu muito para escrever, não apenas esse livro, mas para escrever, me tornar um escritor. Legal. Então é algo que eu tenho cultivado desde então e é usado do conhecimento acadêmico, o conhecimento escolar, a experiência de dar aula, né, em escola, e poder trazer isso, aplicar à vida da igreja, aplicar à escrita. Muito bom. Então tem sido assim. Você enxerga, eu acho que hoje, e a gente vai entrar no mérito teológico do assunto, mas hoje você enxerga na sua experiência como pessoa, como crente, que o déficit educacional do Brasil em relação à interpretação de texto, ela também traz consequências para o púlpito da igreja brasileira? Traz sem dúvida. Porque as pessoas hoje, elas não leem, né? Assim, parece que aquela informação é dada, ou em texto, ou em fala, numa pregação de púlpito, as pessoas ouvem e elas ficam com aquilo que elas querem ouvir, ou que elas acham que entenderam. Então a falta de leitura
faz com que as pessoas tenham dificuldade de interpretar sentenças simples, quanto mais uma palavra, um sermão, até a própria leitura da Bíblia, né? Ela fica prejudicada porque ela vai ser condicionada a essa falta de bagagem, né? De conhecimento, de vivência. Então é fundamental. Eu percebo que, às vezes, até indo ministrar em alguns lugares, e agora com a internet que conecta a gente com todo mundo, eu percebo que até alguns erros de interpretação, e a galera sempre pergunta, o Saulo, a gente tá conversando sobre ele aqui antes, né? O Saulo Daniel, ele é professor de interpretação bíblica no Na Mesa, que é a plataforma que a gente tem. E aí o Saulo, ele começa um livro dele que ele tem agora, que chama Você Entendeu Errado, falando assim, ó, você hoje, na nossa realidade, né, você não precisa estudar tanto o hebraico e o grego, porque as nossas traduções são muito confiáveis. O que a igreja brasileira carece é de estudar a gramática. É de estudar a composição de uma frase, é de estudar uma interpretação de texto de acordo com a língua portuguesa. Porque eu percebo que é um déficit muito grande. E, de fato, você vai ver que a galera não consegue diferenciar o sujeito da frase, não consegue entender o tempo verbal, e isso ocasiona muitos erros, até mesmo na interpretação, trazendo consequências para a igreja, né? Sim. E a gente fica com essa ideia do academicismo, mas mais voltado para as línguas originais, enquanto talvez um bom curso de português aí ajuda bastante. Eu diria até que nem tanto a gramática. Assim. A gramática é importante, né? O vocabulário, você saber a construção das frases, né? Mas eu acho que, como a minha área é mais de literatura, eu acho que a falta de leitura, ler boas histórias, ler boa ficção, ler a Bíblia, ler boa teologia, então ler. E ler muito. Isso faz com que a gente tenha uma visão de um mundo melhor, mais construída. As palavras, né? À medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo que as palavras têm as suas nuances, os seus significados. Então, quanto mais você lê, você está diante de uma sentença ou diante de uma palavra, se você tem pouca leitura, a sua forma de enxergar aquilo ela é única, é limitada. Então, se você tem uma leitura, uma bagagem de leitura grande, isso vai ampliando. E o português é uma língua que as palavras têm muitos significados, né? Sim. E tem várias palavras para as mesmas coisas, né? Então isso faz com que seja muito mais rico. Você vai ler um poema, se você tem o hábito de ler, por exemplo, poesia, música. Música todo mundo gosta, assim, né? Em geral, é difícil quem não gosta de música. Mas pouca gente, por exemplo, faz a leitura da letra. Então as pessoas conhecem a música, mas e a construção disso aqui? Ainda que seja uma música simples, mas ela tem uma elaboração, ela não é só ali a junção da melodia com uma letra, mas tem uma maneira como aquela letra foi construída, foi pensada para ter um refrão. Então essa leitura de letra de música, de poesia, faz com que o sentido ele vai se sedimentando, né? Os sentidos vão se sedimentando dentro da gente e vai ampliando a nossa forma de enxergar a vida. Muito legal, muito legal. E aí você foi, então, se aventurar e trazer para nós a Igreja Remanescente. Sim. Ó, para você que não sabe, já tem... tá ali. Já tem no site do Desascope. A gente vai conversar sobre esse livro aqui. Tenho certeza que vai te abençoar bastante. O que estava dentro do seu coração quando você começou a escrever ele? Qual foi a sua ideia central? O que Jesus comunicou para você que falou, cara, eu preciso trazer isso para fora e colocar e deixar registrado aqui? A gente vem de uma série de palavras na igreja lá, na Comunidade do Rei. Inclusive foi um seminário, né? O nome do livro, Igreja Remanescente, foi o nome de um seminário nosso sobre história da igreja, falando um pouco do remanescente fiel ao longo do tempo, né? Só explica o que seria o remanescente, nesse sentido, só pra... A ideia de remanescente do livro diz respeito a isso, assim. À medida que os anos foram passando, a mensagem do evangelho, a essência do evangelho, de ser uma igreja, foi se perdendo. Então eu pensei a ideia do remanescente nesse sentido. E, apesar dos problemas, dos desvios, das divisões, Deus sempre preserva a mensagem e Deus sempre preserva um remanescente fiel ao longo da história. Então foi o fruto desse seminário que a gente aplicou lá na nossa igreja local, até apliquei ele em outros lugares também. E aí falando um pouco dessa questão na igreja original, em Atos, e depois como que isso se perdeu, mas como Deus manteve a mensagem, manteve o foco, a essência, e aí guerras, e aí conflitos, e aí reforma protestante e mais conflitos, mas ao mesmo tempo Deus vai preservando a mensagem. Então essa ideia de um remanescente aí é essa ideia da igreja que vai ser perseverante nos últimos dias. E quando você fala remanescente, você não está falando sobre, logicamente, a parte institucional, mas a parte mística, o corpo místico de Cristo. Sim. Da igreja como corpo. Que é o institucional, principalmente pensando no contexto dos últimos dias de perseguições, de conflitos, de guerras, eu acredito que o institucional, o estrutural, vai ficar bastante prejudicado. Sim. Mas
vai ter essa parte orgânica, né? Essa parte essencial da vida da igreja que vai sustentar. A gente teve agora um teaser, eu nem falo que é um trailer, eu falo que é um teaser, que foi a pandemia. Então tudo foi fechado, os templos fecharam, as reuniões normais da igreja pararam, e aí você teve ali quase que olha, se liga, igreja, né? Repense sua forma de ser igreja, porque vai chegar uma hora que os templos vão ser fechados, a mensagem não vai poder ser pregada, como já acontece em muitos países, e as coisas vão ficar, e aí, o que vai restar? Porque se você tira as programações, tira os eventos, tira a agenda institucional da igreja, o que fica? Então a ideia do remanescente aí tá nessa chave, né? É o que nos faz estar reunidos, congregando, o que nos faz estar fazendo o que fazemos, né? A gente tem um curso aqui de integração na família Desascope que chama Bases. São 8 colunas que a gente ensina algumas coisas da nossa perspectiva como igreja, em relação a perspectiva escatológica, dízimos e ofertas, e um dos temas é a igreja, né? E até sou eu que dou essa aula. Eu lembro que eu gosto de começar a aula falando assim, gente, fecha o olho aí, e se eu falar a palavra igreja, o que vem na sua cabeça? E aí eu que fui criado numa cidade pequena, sul de Minas Gerais, de família católica, a primeira coisa que vem o prédio da igreja católica lá da minha cidade, da igreja matriz, né? E aí eu falei, então, mas é que biblicamente o prédio não é a igreja, né? E eu vi que você colocou aqui nos primeiros capítulos sobre a identidade da igreja, né? E sobre o propósito da igreja. Quais seriam os aspectos fundamentais que você considera dentro da identidade da igreja, que você percebe que pode ser no sul do país, no nordeste, no centro-oeste, no sul, não importa. Todos os lugares o corpo místico de Cristo compõe ou é composto por essas peças fundamentais da identidade da igreja. Eu procurei fazer um livro que fale da igreja, porque, assim, voltando à questão da pandemia, assim que teve a pandemia, eu já estava querendo escrever, né, tornar aquele seminário um livro, mas não tinha tempo, não estava conseguindo parar para escrever, né? É difícil. Professor, pastoreando a igreja já, não ainda como um pastor sênior da igreja, mas já pastoreando pessoas, né? E aí não conseguia parar. E aí, quando veio a pandemia, uma manhã de uma terça-feira, eu lembro que era uma terça-feira, porque era um dia que eu não trabalhava. Eu acordei um pouco mais tarde e eu lembro que eu saindo do quarto, Deus falou comigo, você não pediu um tempo para escrever? Agora você tem, né? E eu falei, opa, eu preciso então aproveitar esse tempo que tá tudo parado, que as atividades baixaram, pra gente poder escrever. E eu comecei a trabalhar. E uma das intenções foi não escrever um livro sobre igreja com base em um modelo de igreja. Então, não é um livro sobre a comunidade do rei, né? A igreja que eu faço parte, pastoreio. Mas é um livro sobre essas bases essenciais, elementares, né? Porque, como eu sou de letras, então a questão do porquê aquela palavra está ali, se ela foi usada pouco, se ela foi usada muito, isso conta. Para quem é de letras, isso conta muito. A construção de um poema, na construção de um texto ficcional, certos usos de certas palavras, elas têm um valor muito, muito grande e chama muito a nossa atenção. E eu, olhando para o Evangelho de Mateus, Jesus não usa muito a palavra igreja. Jesus usa apenas 2 vezes. Ele fala muito de reino, mas muito pouco igreja. Ele não usa muito a palavra eclésia, ou eclesia, né? E aí, nas 2 vezes que aparece a palavra, eu parei e me debrucei. Que é Mateus 16 e Mateus 18. Por que só nessas 2 ocasiões Jesus está usando a igreja? Eu acho que isso diz muito sobre o que a igreja é aqui em Bragança, no sul do país, em São Gonçalo, no Nordeste, em outras nações. Tem uma base aqui essencial que a gente precisa olhar. Então a minha investigação foi nesse sentido. Mateus 16 fala da revelação de Pedro, quando tem aquela pesquisa de opinião de Jesus, né? Em Cesareia de Filipos. E aí, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles vão trazendo, né? Jeremias, Elias, João Batista. Então, sempre naquela perspectiva de um Messias, né? Que vai libertar a gente, esse Messias tão esperado. E aí Jesus ouve aquilo tudo. E vocês? Né, vira para os discípulos, né? E aí Pedro toma a iniciativa ali, inspirado por Deus, né? Porque o próprio Jesus vai dizer depois, não foi carne e sangue que te revelaram, foi o meu Pai. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação de que Jesus, ele é o Cristo, ela é a revelação que atinge a todos nós quando nos convertemos. Que aí faz sentido, Cristo, ele é o Filho de Deus. E aí a gente entrega a nossa vida a ele. Então é o ato de conversão e
repare que na passagem lá de Mateus 16, logo que ele fala isso para Jesus, Jesus fala, não foi carne e sangue que te revelaram, e aí ele vai dizer, e eu te digo mais, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre a pedra, a revelação, né, de que ele é o Cristo. Mas ele diz, tu és Pedro, e o nome dele original era Simão. E esses nomes, para mim, isso faz muito sentido. Porque Simão significa o ouvido, aquele que ouve. Simão é o mesmo nome do segundo filho de Lia e de Raquel, né? Ela teve Rúben, mas aí Raquel não amava... Jacó não amava tanto Lia, amava mais a Raquel. E aí ela pede a Deus um segundo filho. O segundo filho se chama Simeão, que significa o Senhor me ouviu. Então o Simão do Novo Testamento, ele é aquele que ouve. E ele, por ele ouvir do Pai a revelação de quem é Jesus, Jesus agora vira para ele e diz, tu és Pedro, você é uma pedra. Então você é uma pedra que ouve, você é Simão Pedro. E o próprio Pedro vai dizer depois que nós somos pedras vivas, na sua carta lá em 1 Pedro. Então nós somos essas pedras vivas que ouviram um dia sobre quem é Jesus. E o próprio Jesus agora confere a identidade que a gente tem nele. Então a identidade de Pedro vem do próprio Cristo. Então nós como cristãos, como igreja, acho que como base essencial, a igreja ela é feita de pessoas que tiveram essa mesma revelação de quem é Jesus e estão agora tendo revelação em Cristo de quem elas são. Então a nossa identidade agora não é nossa, ela vem de Cristo. Cristo que nos diz, você é isso, você é aquilo. E a palavra de Deus vem, obviamente, apontar quem nós somos, né? As escrituras vão dizer isso. Esse é o aspecto, esse é o aspecto de Mateus 16, né? Dessa questão da identidade que você perguntou. Então eu diria que é a vertente mais vertical. Legal. Ela é mais individual, mas ela depende da outra parte, né? Que é Mateus 18. Não sei se você ia perguntar. Pode falar. Mateus 18 é a segunda vez que a palavra aparece. E Mateus 18 é aquele contexto quando o irmão peca, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. E aí, se ele te ouvir, ganhou, irmão. Não ouviu? 2 ou 3 testemunhos. Não ouviu? Dize-o à igreja. Então Jesus usa a palavra igreja nesse contexto de Mateus 18. E se você pega Mateus 18 do começo, é aquela passagem que é de novo uma pergunta, né? Quem é maior no reino? Que em Mateus 16 tem a pergunta, o que os homens dizem que eu sou? Jesus pergunta. Em Mateus 18 tem outra pergunta, quem é o maior do reino? Só que agora os discípulos que perguntam. E Jesus puxa uma criancinha, tem que ser como ela, cuidado para você não ser motivo de tropeço, para você não escandalizar alguém. Jesus conta aquela parábola das 99 que ficam e uma sai, ou seja, nesse contexto, a que saiu por um escândalo. Foi um tropeço de alguém que fez ela sair. A gente precisa trazer ela de volta. E aí vem, se o teu irmão pecar contra ti. E aí diz a igreja. E, obviamente você não vai expor o pecado para a igreja toda, mas aqueles com quem você tem relacionamento, como corpo. E aí isso está muito conectado à própria ceia, né? Porque a gente toma a ceia e tem que discernir o corpo. Então a igreja é feita de pessoas que discernem o corpo. E são pessoas que estão ouvindo o outro. Porque em Mateus 16 o pai fala para Pedro quem ele é. Em Mateus 18 a igreja diz quem a gente é. Então é a parte que Deus falou comigo, mas a igreja também, o corpo de Cristo também fala. O corpo falou comigo, mas Deus também fala comigo individualmente. Então, essencialmente, a igreja trabalha nessas duas bases. Você crê que parte da nossa identidade enquanto seres humanos depende da minha vida da igreja? Totalmente. Entende? Totalmente. Tipo assim, logicamente que a minha identidade vem de Cristo, mas parte dessa revelação carece de uma comunidade que eu faço parte. E aí, logicamente, quando a gente tá falando de igreja, gente, eu quero que vocês entendam que, como o Luciano falou, não é a instituição, tô falando de um corpo, né? Sim, de uma família. A família. A nossa identidade passa pela igreja, sim, porque é a vida da igreja que aponta a nossa própria devoção individual. Ela confirma. Ou ela diz, não, você está pensando errado. Ou exorta. Você está entendendo errado, né? Então, é a igreja que vai apontar quem a gente é e vai nos nortear, vai nos ajudar. O pastoreio, o discipulado, a vida na vida. Né? Tem se falado muito sobre a mesa, né? Que é muito importante a igreja, o aspecto da mesa. E uma coisa interessante que eu pregava sobre isso há muito tempo atrás, que 2 coisas fazem parte da igreja do fim. O altar e a mesa. E eu já falava de mesa lá há muito tempo. E a gente já
praticando isso como comunidade do rei, né? Essa questão da vida na vida, né? Vida da igreja, relacionamentos profundos, relacionamentos de aliança, um falar na vida do outro. Não pode, por exemplo, um pastor presidente e um membro comum, o membro comum se vir algo na vida de um pastor presidente, ele pode falar. Vai falar em amor, vai falar com cuidado, mas tem que ter essa troca de acesso. Assim como o pastor fala na vida da ovelha, assim como uma ovelha fala na vida da outra ovelha. Então, esses relacionamentos interpessoais, eles precisam estar baseados nessa revelação inicial de quem Cristo diz que nós somos. Uhum. Então, é toda uma unidade de questões, né, de bases. Então, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem é Cristo, Cristo está me dizendo quem eu sou nele, ao mesmo tempo o corpo de Cristo está falando comigo a respeito dessas mesmas coisas, e eu também estou falando na vida do corpo de Cristo. Uhum. E as ovelhas falam com elas, os pastores falam com as ovelhas falam com os pastores, sabe? Então essa vivência é uma comunhão. Aí a mesa é real. Porque senão ela vira só um motivo para comer pizza junto, conversar, jogar a conversa fora. Eu tenho dito que se a gente tem relacionamento com os irmãos, mas Cristo não aparece na conversa em nenhum momento, a gente não está tendo comunhão. Uhum. Cristo precisa aparecer na conversa. E é até estranho se não apareça, né? É até estranho. O problema é que muita gente... Não, eu tô tendo comunhão. É um momento de comunhão. Por exemplo, igrejas que fazem uma recepção antes do culto começar ou pós. Nada contra fazer, mas isso não é comunhão. Isso é uma recepção. E é boa, é legal. Tá tudo bem ter, né? Tudo bem, vai dar o nome certo. Nenhum problema. Mas isso não é comunhão. Isso não é... Tem um cara muito, muito top aqui na igreja, chama Fábio Bravo. Sim. E... tá sentado aqui, gente. Tá ali. Ele... tem ministrado muito, e depois até se tornou uma prática agora de todos aqueles que vão ministrar no DNA, falar bastante e até tocar nesse ponto de uns aos outros. Esse ponto tem sido muito fundamental para nós aqui. Então, essa cultura que eles viveram juntamente com vocês lá, nesse auxílio que eles têm nos dado aqui, também tem sido algo fundamental de construir essa perspectiva de que a nossa comunhão precisa resplandecer o Cristo. Sim. Ou, ao menos, discernir o Cristo nas nossas conversas. Discernir o Cristo nas atitudes. Agora, você falou algo muito interessante. O Kevin Van Hooser, escrevendo Pastor como um Teólogo Público, Sim. ele fala que... O Kevin Van Hooser, né, cara? Dispensa a apresentação. Ele fala que ele vai ministrar, às vezes, numa universidade nos Estados Unidos, nas conferências, tem 5, 6 mil pessoas, ele termina, gente, cara, assina pra mim e tal, assina e tal, não sei o quê. E ele sai de lá sempre, cara, pô, que legal, né? Consigo me expressar pra galera. E aí ele escreve lá que quando ele chega na igreja dele, ou na igreja que ele faz parte, na escola dominical, fica uma senhorinha sentada na frente dele todo domingo. A senhorinha é meio surda, ela não consegue ouvir pela idade. E ele tenta explicar pra ela o conceito da Trindade, cara, com muita intensidade, explicando como que é um só Deus, mas são 3 pessoas, e explicando esse paradoxo, mas de forma muito didática e tal. E no fim a senhorinha chega e fala, olha, meu filho, eu não entendi ainda. E aí ele termina falando que a comunhão que ele tem com o corpo ou com o núcleo íntimo da igreja que Cristo colocou ele, é o ambiente que mais forma o caráter de Cristo nele, porque coloca os pés dele no chão. E lembra que ele é o Kevin Van Hooser. O Kevin Van Hooser é amigo. O pai, o filho de alguém, o irmão de alguém, o primo da pessoa, a pessoa que tá ali no culto, e querendo ou não, mais um irmão da família. Sim. Não é aquele que tá lá em cima e tudo mais. Então, ele traz esse aspecto. E eu lembro que quando eu comecei a viajar, para ministrar em alguns lugares, logicamente, na proporção minúscula, né, perto do Van Hooser, mas o Douglas sempre ficou doido. Ele falou assim, cara, beleza, mas não perde o vínculo com a igreja. Isso é fundamental. Não perde o vínculo com a igreja, porque senão cara, a igreja como um núcleo íntimo ali desse ambiente de identidade e também de correção. E precisa ter os relacionamentos serem reais, né? Não ser reais, que eu falo no sentido assim, não ser com base naquilo que a gente faz. Porque o evangelho é sobre o que Cristo fez, né? Não sobre o que a gente faz. Os relacionamentos também. Então, é preciso que o relacionamento não seja baseado apenas, eu sou do louvor, eu tenho um relacionamento com a galera do louvor, da música e tal. Se eu sair, ficar doente, alguma coisa acontecer, aí acabou o relacionamento. Isso não pode acontecer na igreja. As pessoas precisam se relacionar por quem elas são. Né? Isso é entre os irmãos e os líderes. Então isso tem que ser cultivado. Isso leva tempo, mas isso é um aspecto essencial da igreja que eu vejo que isso se perdeu.
A igreja é mais preocupada, às vezes, com a estrutura, com a estética, com os recursos, mídia. Mas e essa vida? Que as pessoas estão procurando é essa vida. A parte estética, a parte estrutural, ela é importante, ela Pra é necessária, servir, né? ela serve. Ela é fundamental hoje em nossos dias para a comunicação. A gente está aqui diante de uma estrutura, mas se não houver a vida da igreja, essa vida diária, cotidiana, esse pé no chão, isso vai se perdendo. E aí, daqui a pouco, acontece alguma situação que a pessoa ela precisa ser retirada daquele contexto, não tem relacionamento, ninguém a conhece no profundo, né? Você acha que tem alguma circunstância, algum acontecimento em que, eu vou dar uma palavra que talvez seja até pesada, a igreja pode abandonar a busca por esse irmão? Então, um irmão que se afastou da comunhão. E tem um momento que a gente fala assim, cara, agora não tem mais o que a gente pode fazer em relação a isso. Você acha que existe o limite, o parâmetro, que eu creio que vai ser muito de caso a caso, mas assim, tipo assim, até que a igreja consegue e depois a gente não consegue mais. Existe algum momento que a gente fala, cara, não tem mais o que Mas fazer? quando a pessoa, por iniciativa própria, Isso. ela não A deseja... pessoa talvez foi afastada por algum pecado, ou é a vergonha do pecado, ou alguma coisa, entendeu? Nesse sentido. Em Mateus 18, quando Jesus fala desse irmão, no caso de um pecado, né? Que tem o caso do pecado e tem o caso do tropeço, né? Eu acho que os dois casos precisam ser trazidos de volta, né? Buscar a reconciliação. Porque o processo de Mateus 18 visa o amor e a reconciliação daquele irmão. De algum momento da trajetória, aquele coração ficou tocado, marcado pelo pecado, ou por uma decepção, ou por alguma coisa, e ele não está ouvindo mais, né? Porque Mateus 16, Pedro ouviu o pai. Mateus 18, a gente precisa ouvir o outro. Então, o ouvir está nos dois casos. Então, quando a gente para de ouvir Deus, ou a gente para de ouvir a igreja, para de ouvir o corpo de Cristo, tem um problema. E aí a gente precisa buscar esses irmãos e trazê-los para a reconciliação o máximo possível. Mas se o irmão, ele realmente, deliberadamente, ele não deseja participar, Mateus 18, Jesus fala, considera gentio e publicano. Ou seja, não é descartá-lo, né? Mas prega o evangelho para ele. Evangeliza agora. Evangeliza. Ele não é um irmão. Ele não entendeu o evangelho, ele não se converteu ainda. Então, considera gentio e publicano. Prega o evangelho para ele. Fale do amor de Jesus. Acolha nessa perspectiva. Não mais como um irmão em Cristo. Né? Ou se um caso de uma pessoa que ela não se adapta àquele contexto, né, local, a cultura de uma igreja local, ela tá mais, o coração dela já está numa outra perspectiva, mesmo que não haja um desvio, né? Então, olha, talvez seja melhor você congregar numa igreja mais semelhante ao que você acredita. E não há problema nisso. Você vai preservar a saúde da igreja local fazendo isso. Eu acho que isso é fundamental. Muito bom. Agora, tem um capítulo seu que eu achei muito interessante, que é sobre a contemporaneidade, ou o mundo contemporâneo. Eu tive uma vez gravando aqui com o Rafael Bragato, e ele é missionário na Inglaterra, numa cidade do interior, perto de Londres, mas mais pro interior da Inglaterra, né? E ele fala muito sobre esse esfriamento da igreja da Inglaterra e o trabalho que eles têm lá de alguma forma cooperar com aquilo que Deus tem feito lá, mas é um desafio muito grande, né? E eu lembro quando eu estava lá, tanto que eu passei um tempo lá, boa parte dos questionamentos que eu ouvia alguns pastores britânicos falando era sobre o jovem, o adolescente, até mesmo o adulto britânico e de outras nações, eles consideram a igreja retrógrada. Ou consideram que a igreja não consegue lidar com os dilemas atuais, das pessoas atuais, com os sofrimentos, com aquilo que a galera tem sofrido agora, né? Então é como se a igreja estivesse respondendo perguntas de 300, 400 ou 500 anos atrás. E aqui você colocou, então, sobre a igreja dialogando com a contemporaneidade no sentido de servir, então, a contemporaneidade. Como que você vê isso, cara? Como que você vê hoje a igreja em uma posição de estar pronta e preparada para lidar com os dilemas atuais? Eu acho que a gente precisa fazer a leitura correta do mundo que a gente vive. Então, eu acho que, e eu até indico isso no livro, é importante a gente conhecer o nosso momento, assim. Qual é a geração, né? Geração milênio, geração Z. Conhecer as características da geração. Porque esse capítulo ele surgiu em função do capítulo anterior, que é quando eu falo das 7 igrejas da Ásia. Porque tem um distanciamento, né? Tem a igreja, o marco zero da igreja Atos. Passam-se 50, 60 anos, aquelas cartas às 7 igrejas, você fica olhando, peraí, não parece ser a mesma coisa. Né? O que aconteceu aqui? E a gente observa, estudando o contexto ali das 7 igrejas, que
pano de fundo cultural, ele foi entrando, né? Ao mesmo tempo, falsos profetas, falsos ensinos, mas a cultura, ela foi muito forte, foi sufocando a vida da igreja. Essa parte mais essencial que eu falei em Mateus 16 e 18. Então, eu faço essa ponte no livro apontando o contemporâneo da mesma forma. A gente precisa ler o nosso tempo. A gente precisa discernir, é algo que a gente tem orado muito lá na nossa sala de oração lá. Esse ano, principalmente, a gente intensificou muito a oração e pedindo a Deus que nos dê discernimento espiritual. Sabedoria e discernimento espiritual. É algo que a gente está orando lá esse ano muito. Porque a gente precisa estar lidando com pessoas desse tempo, dessa geração, que estão com pensamentos diversos, uma mente relativista. As pessoas não se sentem parte de nada, ao mesmo tempo elas desejam fazer parte de algo que seja até maior do que elas, mas quando elas olham para a igreja, elas não veem isso como um lugar seguro, um lugar de confusão, um lugar de denúncias, um lugar de manipulação, de questão de dinheiro, de prosperidade, mensagem, e as pessoas não encontram vida real, um testemunho fiel. Então, a minha proposta é assim, olhar as bases da igreja, os fundamentos que a gente o que nos faz ser igreja, congregação, uma igreja local, mas ao mesmo tempo olhar o nosso cenário atual. E Jesus, ele fala em Mateus 24, né? Que muitos abandonariam a fé. Então, é um contexto, o cenário atual é de abandono da fé. Jesus fala, muitos vão trair e odiar uns aos outros. A cultura atual é uma cultura de falta de lealdade. Sim. As pessoas traem, as pessoas se odeiam. Você vai em rede social, é uma guerra. Né? Então, é a cultura dos últimos dias. Ele fala dos falsos profetas, dos falsos ensinos, de um falso evangelho, que é pregado em muitos lugares, e do multiplicar da maldade. Né, até o esfriamento do amor. E é interessante que a palavra multiplicar ali é como se fosse um sopro intenso, até apagar. Tá? É o multiplicar da iniquidade até que o amor de quase todos se esfrie. É o que a gente está vivendo hoje. Parece que é uma notícia atrás da outra, que vai soprando, soprando, até que o nosso amor se apague. Se ele não for cultivado na nossa devoção pessoal e na nossa comunhão na vida da igreja. Então eu acredito que enfrentar os desafios contemporâneos passa por isso. As bases, né, a devoção pessoal, a comunhão, a vida de igreja, e ao mesmo tempo fazer a leitura correta do tempo. O que as pessoas estão crendo, para onde as pessoas estão se movendo, mas o que a Bíblia fala sobre isso. Né? É interessante também um outro aspecto, que a igreja ela carrega ainda aquelas bases do jardim, cultivar e guardar, que é uma força ambivalente, né? Que quando eu cultivo, eu estou progredindo, e quando eu guardo, eu estou conservando. Eu estou usando as palavras de propósito. Que a igreja não é nem conservadora e nem progressista. A igreja é pelo que o Senhor ordena. E ora a gente progride e desenvolve, ora a gente guarda e conserva. Aquilo que precisa ser conservado, a gente conserva, mas tem outras coisas que a gente precisa desenvolver. Então a igreja ela também tem esse aspecto. Mateus 16 e 18, as duas passagens carregam a expressão ligar e desligar. E eu comparo no meu livro sobre isso. Ligar e desligar, para mim, é a mesma coisa que cultivar e guardar. Então, olhar a cultura atual é ter um posicionamento fiel nessa cultura, nesse lugar, de modo que a gente, sempre fiel ao que o Espírito Santo falar, o que a igreja, junto com o Espírito, está falando, comunicando, então ouvir, e a gente se posiciona de maneira fiel, com um testemunho fiel, marido de uma só mulher, filhos bem cuidados, família estruturada, um bom trabalho, sendo o melhor naquilo que você faz, edificando, né, cultivando a terra, sendo o sal da terra, sendo luz do mundo. São coisas elementares, são coisas simples, não são grandes feitos. A igreja ela não precisa de plataformas políticas para se posicionar politicamente ou publicamente. Se a igreja ela cuidar bem do seu testemunho, das famílias, das casas, do bom empreendedor, daquele que é um bom trabalhador ou que é um bom patrão, e ela faz bem, cuida bem do seu dinheiro. Gente, isso já é um testemunho absurdo. E aí você começa a confrontar o status quo, né? Aquilo que a sociedade está dizendo que é o certo. Não, peraí. Existe um outro meio, existe uma outra via. E aí o mundo vai ver, porque a gente precisa brilhar a luz para que eles vejam as boas obras da igreja. E eu acho que isso está faltando em muitos lugares. A igreja está posicionada, mas ela está aderindo às coisas, ela adere às pautas, ou ela fica fechada demais, confinada demais no seu jeito, no seu gueto, e ela não se abre para nada. Então ela, por exemplo, não manda os seus jovens para a faculdade.
porque é um lugar perigoso. É perigoso, mas os jovens precisam estar lá. Exato. O cristão precisa estar lá. Mas como que eles são mandados para lá? Como que os nossos filhos, que tipo de evangelho, de vida de igreja eles têm, para quando chegar dentro de uma faculdade, eles não encontrarem, por exemplo, mais companheirismo lá do que na igreja. Quando, na verdade, a igreja deveria ser uma referência de companheirismo, né, nesse sentido, de parceria, de fraternidade, do que às vezes você encontra em outros ambientes. Só que como ele não encontra lá, peraí, faz sentido o que a faculdade está dizendo que eu tenho que ser. Aí ela, obviamente, a fé dela vai ser aderir a isso. Lembrando que tem um sopro constante de iniquidade, fazendo a nossa fé, nosso amor se esfriar, né? Muito bom, cara. Que legal esse negócio do sopro aí, não sabia. É. Interessante, ainda mais com as notícias, como você falou. Deixa eu te perguntar um negócio. Imagina que nós temos, então, um pastor aí, suponhamos que seja um pastor de uma cidade pequena, sei lá, 30, 40 mil habitantes, interior de Minas, interior de São Paulo, e ele precisa começar a compreender a cultura da sua localidade. Além do espírito da época, no sentido geral, ele precisa compreender ali o contexto local da sua cidade, quais são, talvez, as áreas de dificuldade, de pecado que aquela cidade sofre. Como que você falaria, orientaria esse pastor, ou quais posições, quais coisas ele deveria observar para fazer uma leitura em relação aos dilemas que a cidade tem passado? Quais frentes que você orientaria ele a observar? Eu acho que diz muito a como que aquela cidade se comporta, como que aquelas pessoas vivem, os anseios daquelas pessoas, as demandas. Não é tornar a igreja ou o evangelho palatável no sentido de fazer adaptações ou concessões. Não. É observar como que as pessoas vivem, como que aquela cidade do interior, uma cidade grande se comporta, que é a contextualização. Então você olhar ali e, ao mesmo tempo, quais são as bases? O que o evangelho responde a esses anseios? Como que a palavra fala e pode tocar esses corações? Né? E às vezes vai ser uma palavra de confronto, às vezes vai ser uma palavra de ajuste. E em algumas coisas, certamente, até pela graça comum, algumas coisas... Não, isso aqui é Deus, é um tipo de graça, né? Um nível da graça, mas isso precisa do evangelho. Então eu acho que as duas coisas andam juntas, sabe? Legal. Eu lembro do Karl Barth falando que o cristão tinha que ter uma Bíblia e um jornal, né? Uma Bíblia numa mão e um jornal na outra mão. Sim. É muito bom. Agora deixa eu puxar pro lado um pouco mais íntimo da sua vida, em relação à sua família. Eu gosto muito de ouvir os pais. Eu sou pai novo, meu filho tem 3 anos de idade. Sou pai de um bebezinho só por enquanto. De uma criança, né? Agora já é uma criança, já cresceu. E a gente sonha em ter mais filhos e tal. E como que foi a dinâmica em relação à expressão do evangelho na sua casa com os seus filhos? É uma menina, um menino? Tem uma filha, vai fazer 20 anos agora, a Luana, e o Samuel tem 17. Isso. Como que foi, assim, para você e sua esposa, a dificuldade do ensino do evangelho, da expressão do evangelho? Vocês já fizeram culto caseiro, não fazem? Sim. Fizeram leitura bíblica em comunhão, em conjunto, não fazem? Como é que foi a questão da introdução do evangelho na vida dos seus filhos? Olha, essa história é longa, mas vamos lá. A gente vem de um contexto mais tradicional. Depois a gente teve uma fase mais neopentecostal, vamos dizer assim. E depois a fase da Comunidade do Rei, que a gente está agora. E nessa fase da Comunidade do Rei, que a gente foi percebendo, né, antes sem filhos, né? Nessa fase mais neopentecostal, já com a Luana, e depois o Samuel nasceu. E aí a gente foi percebendo, principalmente na vida do mais novo, que ele tinha uma repulsa à igreja. Sério, cara? Então, por exemplo, tinha na época lá, a igreja que a gente fazia parte, o culto infantil. Então, o Samuel com 3 anos, não queria colocar o pé lá. Ele não queria sair de perto da gente. E o Samuel, ele era muito violento. Então, quando vamos fazer o culto doméstico. Ou o Samuel ficava muito revoltado, agitado demais, ou ele dormia. Ele desligava, como se fosse um disjuntor. Pum. Culto, tum. Ele dormia. Caraca. E a gente foi percebendo que, peraí, tem uma coisa errada. E a gente foi vendo que, na verdade, a nossa vida, ela estava ativista demais na igreja, e a gente tinha pouco testemunho. Aquilo não era consistente para a vida de dentro de casa. E o meu filho mais novo denunciava isso já com 2, 3 anos de idade. E o comportamento dele era um. Quando a gente passou a fazer parte da Comunidade do Rei, que a gente interrompeu toda essa correria,
voltamos para a família, nos voltamos para a vida, essa vida simples que eu estou trazendo até no livro, por isso que eu falo, não é um livro sobre a comunidade do Rei, mas essa essência está lá, né, naquilo que a gente recebeu na nossa chegada lá. A gente chegou na comunidade do Rei em 2010. Então a minha filha tinha 5 para 6 anos e o Samuel tinha 3 para 4 anos. Então a gente foi vendo que, peraí, a gente precisa rever a maneira como a gente está vivendo a nossa vida cristã. Então eu obviamente, já conheci o evangelho de berço, mas eu comecei a ver que não, eu preciso ler mais, preciso ler a Bíblia toda, preciso ler livros de teologia. Então essa fase foi importantíssima, e trazer o evangelho para dentro de casa, trazer essa realidade de vida cristã para eles, né? Porque não era só, não que a gente não fizesse culto em casa ou alguma coisa assim, mas tinha uma desconexão daquilo que a gente dizia e falava, ministrava na frente da igreja, e daquilo que a gente vivia dentro de casa. Quando a gente foi alinhando isso, o testemunho interno começou a fazer sentido aquilo que a gente pregava também para os nossos filhos, e aí eles foram entendendo o evangelho de uma outra maneira, eles foram enxergando a vida cristã de outra forma. E aí o Samuel, por exemplo, hoje, o Fábio está aqui, a Dani, testemunha, se você olha o Samuel hoje, você não diz. O apelido do meu filho, quando era novinho, ele era um boi brabo. E você olha pro Samuel hoje, é meio que vamos, meu filho, vamos. Ele já tá melhor, mas ele já é totalmente diferente. Mas servindo a Deus, entendendo o evangelho, entendendo, tendo a experiência dele pessoal, não apenas a experiência dos pais, né? Quando a gente é criança, a gente vai por um bom tempo com a experiência dos pais, até que chega uma hora que Deus nos toma pela mão, né? E a gente tem a nossa própria experiência. A minha filha, a mesma coisa. Ela tá numa faculdade pública hoje, mas passou uma temporada de 1 ano lá no CPP, né? Então ela ficou lá 1 ano. Eu acho que quando eu fui lá, ela tava no CPP. Eu acho que tava. Você acabaste de dizer, férias, não lembro. Eu não lembro o ano que você teve lá. Eu também não lembro. Mas ela ficou 1 ano lá. Então a gente entendeu, assim, antes de ir pra faculdade, passa um tempo. Cara, faz 2 anos que eu fui lá. Sabe por que eu lembro que faz 2 anos? Porque a gente fez o aniversário do Theo. Eu fui no final de semana, a gente fez no final de semana antes. E no dia que eu tava lá, era aniversário do Theo oficial. A gente já feito antes. E o Theo fez 3, só faz 2 anos. Então é isso mesmo. E aí ela teve esse tempo de imersão lá. E a gente viu que fez muita diferença pra vida dela. Não que o que ela ouviu lá fosse muito diferente do que a gente crê como comunidade. Na verdade, foi só reforçando, né, bases e aprendendo mais coisas. E a imersão, se aprofundando mais. Teve essa experiência de sair um pouquinho de dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, ela foi tendo as experiências dela com Deus, né? E isso foi importante para afirmar quem ela é. E aí, volta àquele início, né? Jesus afirmando quem ela é. E aí, agora, ela testificando isso na vida da igreja, a vida da igreja dizendo quem ela é. E aí, agora, quando ela volta do CPP, ela presta o Enem, entra na faculdade. Então, ela tem uma postura lá dentro absolutamente mais tranquila do que talvez se ela tivesse terminado o ensino médio e entrasse direto, sabe? Legal. E eu não digo que isso necessariamente tem que ser uma regra para todos os pais. Sim. Mas para vocês foi mas importante. pra gente viu, isso fez diferença, sabe? Que eles não precisam correr, se formar. E aí que eu tô falando, a cultura diz o quê? Impulsiona isso. Ensino médio, vão trabalhar, ganhar dinheiro. Peraí, 1 ano. É 1 ano da vida que vai salvar talvez todos os outros. Do que você acelerar 1 ano e você perder o coração. Então a gente fez essa mudança dentro de casa primeiro, né, na vida da igreja, e aí isso começou a fazer sentido para eles. Sempre pregando o evangelho para eles. As nossas crianças participam dos cultos, né? Então, por exemplo, lá nos primórdios, lá atrás, eu gosto de contar essa história. O Ângelo Basso esteve lá falando sobre escatologia, e a escatologia é um assunto, né, alto, né, vamos dizer assim. E tá lá, a Luana lá, 6, 7 anos ali, junto ali. E passa-se uns dias, a gente tá assistindo Star Wars, a primeira trilogia, a primeira, parte 1, parte 2, parte 3, era o filme 2. E aí tem um personagem, não sei se você conhece Star Wars. Não. Mas tem um personagem... Mas não assisti. É o cara que é o imperador, que é o que influencia o Darth Vader se tornar o Darth Vader. Então, mas ele faz um papel de um senador da república, sabe? Então ele é um cara de articulação de bastidor, esse Palpatine. Quem é fã aí do Star Wars sabe exatamente o que eu tô falando. E aí estamos vendo o filme. E de repente a Luana para assim, pai, o que esse homem tá fazendo é igual o anticristo vai fazer nos últimos dias. Aí eu parei o filme e falei, que isso? De onde você tirou?
Ela estava prestando atenção em Na tudo que a gente aula, estava quando fazendo bate na lá. aula de Legal, escatologia. Ela legal. entendeu a manipulação, o bastidor. Que legal. Eu falei, cara, ela conseguiu enxergar isso num artefato Num cultural, filme. num filme. Sim. E ela conseguiu fazer a conexão com a aula do Ângelo Já era, de nunca mais vai escatologia. esquecer. Então, assim, é uma coisa que isso começou a fazer parte da vida das crianças, dos filhos. A teologia, ela vem para a vida dos filhos, porque eles também participam daquilo que a gente está estudando. Sim, muito bom. E eu acho até legal porque você falar, tipo assim, nós erramos em um determinado momento. Beleza, mudamos, mas a gente errou. Agora, um pai de família que talvez está assistindo a gente e tem percebido que está errando nessa mesma coisa, talvez nisso que vocês erraram lá atrás. Quais seriam as orientações que você dá para um pai de família, especialmente para o homem, né? Que talvez tenha errado e tem essa vida dúbia, e nem uma vida dúbia pecaminosa de tipo assim, é o pastor, mas aqui é o cara mau caráter. Não era nem o tipo, caso, não consegue ainda dialogar. Quais seriam as orientações que você passa pra uma pessoa dessa? Que não era nem o caso, no nosso caso, né? Isso, de uma vida assim. Ainda que aconteça também, né? Eu acho que a primeira coisa é você se arrepender, né? Parar, peraí, eu tô fazendo errado. A minha vida cristã, ela não está condizendo com aquilo que eu falo, não está condizendo com aquilo que eu vivo, e isso não está trazendo um reflexo dentro de casa. Então, como que eu estou sendo como pai, né? Ou a mãe, como que eu estou sendo como mãe dentro de casa? Como que eu tô, qual é a atenção que eu estou dando aos meus filhos, né? Eles estão sendo apresentados ao evangelho, não apenas na escolinha dominical, não que isso não seja ruim em si, mas é só a escola dominical, é só a lição, é só o que a professora da igreja fala, ou a pregação até, como foi o nosso caso, foi a pregação do culto. Ou elas estão vendo isso na prática, nas pequenas coisas dentro de casa, da maneira como eu cuido da minha esposa, como ela cuida de mim, como a gente cuida deles, né? Então eu acho que hoje você tem que fazer uma reflexão, e é uma reflexão contínua, né? Pedro, como que eu tô sendo como pai? Como que eu tô sendo como marido? Como que eu tô sendo como um sacerdote? E eu preciso rever isso. Feito isso, me arrependendo daquilo que eu tenho errado, é olhar para os filhos e ver, peraí, o que dá para remediar? Porque quando já são adolescentes, é muito mais difícil, né? Do que quando eles são crianças. Quando eles são crianças, estão em formação, então a mudança de rota permite que você acerte isso. Agora, quando eles já são adolescentes, quando eles já são grandes, quando muitos pais, né, hoje estão na igreja, mas os filhos estão só porque ainda tem uma idade que ainda você consegue trazê-los, né? Mas vai chegar uma hora que você percebe que se entrar numa faculdade, ele vai. Né? Então é algo que a gente precisa trazer de volta as bases e aí tentar, pela graça de Deus, que o evangelho faça sentido para eles. Eu acho que um reconhecimento até para os filhos, né? Já de crianças, por exemplo, nascidas e criadas no evangelho, que tem esse problema, assim, essa desconexão de testemunho e vivência, eu acho que vale sentar com os filhos, olha, a gente tem errado, e reconhecer diante deles. Eu acho que isso isso também é evangelho, né? Isso também é evangelho. E você dizer, olha, a gente tem errado com vocês, a gente tem falhado com vocês, nisso. A gente precisa reconsiderar isso. E eu acho que a riqueza da igreja que nos proporciona a chegar no outro pai e falar, mano, eu não sei criar meus filhos. Olha, e isso que você está falando, nesse tempo que a gente mudou a chave, muito do que a gente mudou veio do apontamento da igreja. De pessoas, inclusive, que não tinham filhos. Então, assim, a gente falaram, vocês estão fazendo errado, isso aqui você precisa acertar. E aí a gente, e eu já era mais velho, né? Em termos de, pensando o grupo que a gente tinha na época, eu era um dos mais velhos. E assim, a gente precisa, peraí, eu tô errando mesmo. Então baixar a bola. E aí entra o Mateus 18, eu vi, né? Porque aí, talvez não seja um caso de um pecado contra alguém, mas eu tô errando com a minha família. E é um pecado. E é um pecado. Exato. Então a igreja falou. Eu preciso ouvir. Então eu acho que esse coração sensível para ouvir, para reconsiderar, para se arrepender, né? Para ouvir o evangelho. E peraí, de onde Jesus me tirou, né? De onde ele está me apontando, e a igreja também fazendo o mesmo movimento, isso vai fazer com que haja ali uma salvação dentro de casa. Eu lembro quando a minha esposa, a Ellen, ela é tataraneta de pastor, bisneta de pastor, neta, filha, do lado do pai, né? E aí a Ellen sempre teve um apego muito grande à vida de oração, à leitura da palavra. A Ellen bem voltada a esse campo profético. Eu sempre observava a Ellen e eu ficava em crise, que eu falava, cara, a minha impressão é que eu não amo a Cristo tanto que essa menina ama. E aí quando a gente casou, intensificou a minha observação, porque daí, imagina, você dorme e acorda com a pessoa. E aí eu lembro que um dia a gente já tava aqui na família Desascope e eu cheguei no Douglas. Cara, frustrado assim, frustradaço. Falei, cara, meu pai não foi Josué Gonçalves, igual o seu,
que te ensinou a orar com 3 anos de idade. E meu pai não foi, e o pastor Wesley, que é o pai da minha esposa. Meu pai foi um cara incrível, meu pai é fantástico, cara, fundamental, me criou como um homem, um marido, o maior referencial de marido e pai que eu tenho é meu pai, graças a Deus por isso, né, até hoje, enfim, é uma pessoa incrível, assim, mas nesse aspecto de devoção, não é um exemplo, né, ele é católico e tal, mas, enfim, e aí eu fiquei triste, cara, fiquei triste e tal, aí o Douglas falou, cara, realmente, não tem como a gente voltar pra trás e mudar, só que agora você pode fazer diferente, você pode ser o pai de um Douglas e o pai de uma Ellen. Eu falei, cara, é isso. É isso. Então, eu preciso aprender com os irmãos mais maduros a forma que eu ensino piedade e devoção pros meus filhos, pro Theo e pros próximos que virão, mesmo que eu não tive isso na minha casa. E onde que eu fui encontrar esses exemplos? Na igreja. Eu comecei a observar, mano, como é que você faz seu devocional com o seu filho? Sim. E aí, quando ele tava grávida, eu lembro que eu comecei, cara, a falar com todo mundo. Eu lembro que tinha um irmão aqui que participava, até foi embora, o Alex. Ele é pai de 3 filhos. Eu falei, aí, mano, como é que funciona a questão do culto? Por isso que eu gosto sempre de perguntar. Porque eu acho que as pessoas que não tiveram em casa esse aspecto, apesar de crescer numa família muito boa, têm dificuldade. Aí eu lembro que, ouvindo algumas pessoas e tal, a Ellen falou assim, cara, quando eu era novinha, meu pai trabalhava em 2 empregos pra cuidar da família. Aí ele acordava de madrugada pra sair, mas eu levantava do meu quarto, na hora que eu saía, a primeira coisa que eu via era meu pai sentado com a caneca de café e com a Bíblia aberta em cima da mesa. Isso marcou minha vida. Eu falei, opa, então isso eu quero que o Theo veja. E aí todos os dias, cara, faz questão. Ele levanta, eu tô sentado com a minha Bíblia aberta, um copo de café, que eu acordo mais cedo, depois a Ellen, né? E... Isso eu já não consigo fazer nesse que assim, ó, no aspecto de acordar pra orar de madrugada, eu sou pentecostal. É de madrugada. E aí eu fiquei pensando, cara, então eu preciso construir esse ambiente que eu não tive na minha casa. Apesar da minha família ter sido boa. Minha família ter sido incrível, mas esse aspecto não. Então eu fui encontrar na igreja esse ambiente de aprendizado, né? De criar um filho, ou os filhos num ambiente de devoção, e tem muito pra aprender ainda. Sim. A questão do ensina a criança, né? No caminho que deve andar, né? Então é ensinar a criança no caminho, né? Então, primeiro que o pai tá no caminho também. Então ele pega a criança pela mão, né? Então ele não aponta, o caminho é aquele. Não, vem comigo. O caminho é aqui. E esse pai conhece o caminho. Então ele tá no caminho porque ele sabe o caminho certo a percorrer. Sim. Então às vezes os pais só apontam, só delegam, só terceirizam. Não, a educação cristã do meu filho tá terceirizada para alguém. Não, isso é um encargo nosso como pais. Exato. Meu irmão, muito obrigado. Foi muito bom. Espero que seja o primeiro de muitos e também seja o primeiro livro de muitos. Você possa nos abençoar aí com tudo que Deus tem te dado. E vocês são de casa, pelo amor de Deus, venham mais vezes. Com certeza. E aparece lá. Vou aparecer, cara. Vai aparecer. Agora que o Fábio não tá mais pastoreando, acho que eu vou ser convidado. O Fábio tá aqui, gente. Sentado que eu tô enchendo o saco dele. Ó, então pra você que adquiriu o livro, Igreja Remanescente tá aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Tenho certeza que esse conteúdo vai te abençoar demais. Você pode entrar, clicar. Segue também. Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é LuMota78. Então, LuMota. Porque eu sou velho. LuMota com 2 T's. Muito bom. LuMota78. E também segue a Comunidade do Rei, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito, muito, muito. Eu lembro que eu fui, acho que o primeiro da família Zascope lá. E aí, quando eu voltei, a gente tava com a dificuldade em relação ao Ministério do Louvor aqui. Aí eu voltei, a primeira coisa que eu falei pro Douglas, o Douglas perguntou, e aí, como é que foi? Foi legal? Falei, mano, toda a igreja participa do louvor. Eu reparava assim, não tinha ninguém parado. Nem o visitante. Eu ficava, cara, a galera conseguiu formar um ambiente onde todo mundo de fato tá intenso. Na hora da oração, como resposta ali da grandeza de Deus. E isso me chocou muito, cara. Me chocou demais. Então segue, galera da Comunidade do Rei. Mas aí o Fábio e a Dani vieram pra cá. Agora nós estamos lá, tá melhorando. Tá melhorando bastante, graças a Deus. Ó, se vocês quiserem também me acompanhar no YouTube, tá? A gente legal. Também tem algumas músicas, algumas composições. Joga lá no YouTube. Luciano e Ana. Tá no nome de vocês o canal? Tá Luciano Mota. Muito bom. Mas coloca lá Amor Furioso, a música que a gente é bem conhecida nossa. Tem a música que é cantada muito aqui, que eu fiquei sabendo, o Fábio falou, a Dani falou, Todos Te Adoram. Ah, verdade. Então, acho que a Ellen cantou ontem no culto gravada. Então... é do Luciano aí, gente. A música é nossa. Então, vai lá, segue a gente lá no YouTube também. Muito bom. E é isso. Bom, obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom. Muito bom, obrigado pra você que ficou até o fim desse podcast. Não esquece de deixar seu feedback aqui embaixo. Manda pra galera que precisa aprender a viver a igreja de fato. Não se esquece também que o link do livro tá aqui na descrição. No mais, Deus abençoe vocês. E não se esqueça do mais importante. Você é uma cópia de Jesus. Valeu.